noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos muito felizes com a presença de vocês, que estão aqui conosco presencialmente, e também aqueles que estão nos acessando a nossa live. Deus possa abençoar tanto nós que estamos aqui, como aqueles que vão acessar, estão acessando, e que Deus possa visitar cada um de nós, em nossas vidas, em nossas mentes e nos nossos corações. Amém? Amém. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que eu sempre acho importante iniciarmos com a palavra de Deus, aquela que foi inspirada por Deus, por pessoas, e inspirou, no caso, o evangelista João, no capítulo 4, a partir do verso 19, nós vamos ler o final de um diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. E é tão importante que, se podemos dizer que hoje, se a mulher tem sido mais valorizada na nossa sociedade, é porque Jesus começou aqui, com esta mulher samaritana, onde ela totalmente colocada ao lado, da sociedade, mas Jesus teve um dos diálogos mais importantes com uma mulher, para que a gente pudesse entender o que é adorar em espírito e verdade. Foi uma mulher. Vamos lá. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é o Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos ler esse verso 24 todos juntos? Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu sempre digo isso, cada um de nós, amém, glória a Deus. Toda vez que nós estamos reunidos aqui, cada um de nós deve trazer o seu culto individual. E nós fazemos isso de uma forma coletiva, mas o culto é individual de forma coletiva, por causa dessa situação, porque os que adoram em espírito e verdade são aqueles que têm o próprio Espírito de Deus. Amém? Isso aí. Então nós vamos cantar uma canção que fala que nós devemos estar aqui para adorar, porque nós somos família. Somos aqueles escolhidos por Deus através de Jesus lá naquela cruz, porque nós cremos naquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Vamos cantar.
Nós temos motivos para estar nos adorando a Deus. Vamos orar. Somos gratos a Deus, porque Jesus é a nossa fonte, é a fonte da água viva. Aquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana deixou bem claro que ele é a razão de podermos estar novamente diante de Ti para Te adorar, em espírito e em verdade. Por isso, Deus, queremos como família, como igreja, cada um de nós trazendo o nosso culto coletivamente, Te adorar com nossa alegria, com a nossa comunhão, com a nossa presença do Espírito, com a nossa mente e com os nossos sentimentos. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui, de alguma forma foi tocada, foi trazida para fazer este culto, Deus. E lembramos também daqueles que estão agora nos acessando, que possam também sentir a Tua presença. Essa alegria de estarmos aqui, eles possam sentir a nossa estão e que possamos juntos, ao mesmo tempo, estarmos adorando, sermos abençoados por Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queremos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é falada através das nossas falas, da Sua própria palavra. Por isso, estamos aqui para ouvir a voz de Deus.
felizes de reconhecer as pessoas que estão conosco. Ontem foi o chamado curso do reencontro, mas hoje eu estou encontrando mais pessoas que ontem. Não tem problema, está valendo. Está valendo. Tinha o Fred, né? Alguns você não conhece aqui, o Fred. Ele esteve aqui também no início do trabalho. E ele tinha essa expressão. Irmão, está valendo, está valendo. Isso aí, está valendo. Muito obrigado pela presença de todos. Casal ali hoje, né? Juntos, muito bom. E nós temos aqui, vocês são Martinho Prado. É isso mesmo? Irmão Roque, são conhecidos? Por favor, seu nome? Ezequiel Cristina. E a senhora? Mogi Guaçu. Muito bom. Deus abençoe vocês. Não precisa não, obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Deus possa estar já abençoando a vida de vocês. Tá bom? Nós estamos essa semana comemorando os nossos 7 anos de organização como igreja. Poucos conhecem a nossa história, mas na verdade desde 2006 estamos aqui. Mais uma vez aqui, hoje está o irmão Roque aqui presente, né? Tudo começou aqui na casa dele. Em 2009 foi quando eu vim para cá, começar a trabalhar com todos. Em 2011 me mudei para cá. Em 2015 a igreja foi organizada, né? Então nós estamos aqui há 7 anos como igreja, mas há algum tempo já trabalhando aqui com o chão. Nós somos muito gratos a Deus porque estamos com a igreja aqui aberta para a rua, né? Com toda a liberdade. Temos tido a oportunidade de poder proclamar o Evangelho em nossas vidas. Mais do que estarmos reunidos aqui, temos que estar atentos com as nossas vidas lá fora. Né? Acho que na minha primeira mensagem sempre falei isso. É muito importante estarmos aqui juntos, em comunhão. Mais importante é que possamos mostrar aquilo que nós conseguimos em comunhão, as bênçãos que nós temos com Deus lá fora. Diante das pessoas com quem convivemos, trabalhamos, moramos, enfim, estudamos. Esse é o mais importante. Mas é muito bom estarmos aqui juntos. Amém? Obrigado por mais uma vez vocês terem compreendido isso e estarem aqui conosco. Nós estamos com um casal aqui também, amigos, o pastor Natanael e a Jesuína, professora, e eles já estão conosco desde ontem. A Jesuína teve a oportunidade de estar falando para nós sobre a graça de Deus em nossas vidas, o quanto é importante para a nossa vida de comunhão e com a igreja que somos. E somos gratos, então, a Jesus já pela mensagem que nos trouxe. E hoje, o Senhor está também trazendo essa mensagem. E somos gratos também pelas pessoas que eu posso contar aqui. Alguns tiveram que viajar, mas outros estão aqui conosco, estão nos ajudando no som, na filmagem, tocando, e por isso nós podemos estar nos reunidos aqui. Ok? Vamos cantar mais uma canção? E nos preparando então para o momento em que o pastor Natanael vai estar trazendo a mensagem. Essa canção pode trazer para nós algumas imagens. A minha imagem sobre essa canção, eu consigo imaginar o apóstolo João. Nós estamos lendo uma passagem que ele escreveu. Os irmãos sabem que na época do Novo Testamento, na época de Jesus, quando eles se reuniam para fazer alguma refeição, eles praticamente se deitavam. Certo? Se deitavam de lado, né?
E até por isso tem um chamado lava-pés, né? Imagina se fizessem esse momento do lava-pés, era muito difícil comer, né? Os pés estão sujos naquela região tão poeirenta. Mas, na verdade, tem duas imagens, né? Uma delas é essa. O apóstolo João tem um texto que ele se coloca no peito de Jesus. Provavelmente ele estava aos pés de Jesus e chegou mais perto de Jesus e colocou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E ele deve ter escutado o coração de Jesus bater. E aquilo foi para ele um momento em que ele entendeu quem era Jesus na sua vida. Quanto que ele podia contar com Jesus. E a outra imagem que eu tenho é de alguém que está também, João, estava ali, Maria, até porque Jesus falou naquele instante da cruz. A mulher aí está seu filho, né? E o João aí está sua mãe. Onde ele demonstra o quanto que ele crê e valoriza as pessoas com quem ele conviveu, né? Entrega a sua própria mãe no sentido de ela ser acolhida por João. A canção fala: perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Ali, nas duas imagens, houve adoração, reconhecimento de quem era Jesus na sua vida. Eu quero que nesse momento você cante essa canção e entregue a sua vida, a sua mente, os seus problemas, as suas dificuldades, a sua gratidão a este que você pode adorar junto aos pés.
Ore e adore ao Senhor. Nesse instante, ó Deus, continue falando aos nossos corações, aos nossos mentes. Pastor Nathaniel possa trazer aquilo que cada um de nós precisamos ouvir. Sabemos que a tua palavra nunca pode vazar. Cremos nisso. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Espírito Santo continue orientando, abençoando o pastor Nathaniel, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Muito obrigado. Rafael, por favor. Então já orei por ele, agora Deus vai ficar por esse pastor, professor, mais do que isso é você. Geralmente quando a gente pregava, a gente levava para as anotações, mas Jesus não trouxe outro. Agora a gente faz as coisas no celular, né? Muito bom, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite que o Roberto fez, que o Roberto fez. Muito bom a gente. Quando nós recebemos a notícia, assim, logo, falei, puxa, deixa eu dar uma olhada no meu calendário, ver como é que a gente está. E aí logo a gente já deu a resposta. Acho que é a terceira vez que a gente está aqui, né, Roberto? E estamos ali hospedados na casa deles, né? E vamos ter que chegar em casa agora e fazer um vigilinho, né? Porque ali a coisa está demais, né? E aí vamos ser muito bem acolhidos, amigos antiquíssimos, né? Roberto, a gente se conheceu no início de 1979. Eu não lembro que dia começaram as aulas de seminário, né? Mas acho que foi março, fevereiro ou março, né? Naquele tempo não tinha essa história de fazer tantos dias letivos, as aulas não começavam tão cedo, né? Agora a turma tem que chegar lá no fevereiro e ir para a escola mais cedo, né? Naquele tempo a gente começava um pouco mais tarde. E aí então fizemos uma amizade antiga, e desde então a gente tem estado junto, graças a Deus. Tem sido assim, Leusânia conheci menos, convivi menos, mas Jesus muito mais, claro, né? Porque elas estavam ali no internato feminino, né? Então eu quero agradecer ao casal pela hospedagem, pelo carinho. Hoje eu havia programado fazer uma caminhada pelo lago, mas a conversa estava tão boa. Alguns talvez não fossem gostar muito, porque a nossa conversa é só sobre gente do passado. Nós já entramos nessa fase, lembra de fulano, morreu. Contamos histórias de não sei quantos aí, né? E fulano de tal, morreu também. Pronto, né? Aí a gente ficou papiando lá, conversando, lembrando histórias que a gente passou, né? Então foi um momento muito agradável, muito gostoso. Não deu tempo de fazer a caminhada. Quando a gente viu, estava o Roberto correndo para o ensaio, né, às 6 da tarde. E, nossa, fiquei correndo e tal. E nossa conversa foi interrompida, vai ficar o terceiro capítulo. Foi o primeiro capítulo ontem à noite, ontem nós chegamos, né? Hoje de manhã, hoje à tarde, hoje o dia foi outro, né? E à noite agora foi o terceiro capítulo, né? Amanhã estaremos retornando para Sorocaba. Nós somos membros da Igreja Batista Aliança de Sorocaba, que é pastoreada pelo pastor Claudinei Paulino, né? Uma pessoa muito querida. Nós já aposentamos, né, do trabalho, servimos como pastores durante 30 anos, né? E depois chegou o momento que já estava na hora de nós continuarmos o trabalho apenas colaborando com as igrejas, né? Então a gente está lá, nós damos auxílio do nosso pastor, o pastor quando viaja, eu vou pregar, quando tem uma tarefa de passo a passo, ajudo, né? Então a gente fica aí dando apoio, né? Quando viajamos em algum momento para lecionar em outro lugar, ajudamos a igreja que tem sem pastor, ficamos lá dando nossa assistência, né? Eu queria conversar com a igreja hoje, nesse dia de aniversário, parabenizando a igreja pelos 7 anos. Eu queria conversar sobre a paz. É um assunto que é contagiante, né? Eu queria que a gente lesse o texto de João, no capítulo 14,
a partir do versículo 25. João, capítulo 14, a partir do versículo 25. Eu confesso aos irmãos que eu estou assim meio fora de época, antiquado demais. Né? Então a tradução de Bíblia que eu uso é aquela tradução riquíssima, diferente, bem antiga mesmo, né? Que eu prefiro na Bíblia do coração, que já está do jeito que olha. Eu tenho outras Bíblias novas em casa, né? Mas essa aqui é a minha Bíblia. Às vezes nem carrego para não perder, esquecer algum lugar que a gente vai chegar para uma certa idade, começa a esquecer as coisas onde não deve, né? Mas esse texto faz parte de um longo discurso de Jesus, em que ele estava falando sobre o modo como ele iria deixar os discípulos, no momento da hora dele que era chegado, né? No capítulo 15 nós temos um capítulo lindíssimo, que é sobre a videira, né? Que Jesus caminha no discurso que ele está fazendo. Mas no meio do discurso, Jesus coloca essas palavras aqui que vai servir de base para a gente conversar um pouco sobre a paz, né? A partir do verso 25. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, está relacionado aos dois versículos, né? Ao Consolador, que seria enviado pelo Pai, e a paz que Jesus estava deixando. Então ele falou, estou enviando o meu Consolador e estou deixando a paz. Por conta de tudo isso, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O texto ele é muito bonito e ele fala do Espírito Santo e fala da paz. Eu gostaria que a gente olhasse bem o texto e a gente observasse que no texto Jesus está falando que o Senhor iria enviar um Consolador. Então o Consolador, o Espírito Santo, seria enviado pelo Pai. Mas a paz era deixada por Jesus naquele instante. A paz não viria depois. A paz Jesus iria deixar para os seus discípulos exatamente naquele momento. Porque a paz, Deus não precisa de paz. Paz é algo substancialmente, terrivelmente humano. O ser humano precisa de paz. Eu havia até colocado como título aqui, que a gente, quando fez o curso, a gente aprendeu a colocar título, né? Precisamos de paz. Nós vivemos numa situação tão conturbada, tão violenta, tão de desencontros, de tantas emoções complicadas, íntimas também, pessoais, situações que nós às vezes provocamos, situações que acontecem à nossa volta que nós nem esperávamos, elas aparecem e de repente estamos nós lá, passando as nossas noites, as nossas lutas, né? As nossas dificuldades. Não perdemos a paz. Precisamos de paz. Precisamos muito de paz. Eu conversava com o Roberto esses dias sobre a situação que a gente vive no mundo. Quem é que imaginava que nós, nesse tempo, ia ter um país invadido muito, jogando bomba em cima de casas, em cima de escola? Um determinado presidente não queria que um outro presidente ficasse no país. O Putin não queria de jeito nenhum que o Zelensky ficasse. Então, o que vai acontecer? Eu vou invadir, vou tirar o sujeito de lá. E o sujeito de lá não quer perder o poder também, resiste a uma guerra. E quem sofre são as crianças. Oh, meu Deus! Crianças e mulheres deixando o país. Imagina só você tem a sua casa, tem o seu trabalho, tem as suas coisas, aí de repente você pega uma malinha de roupa, o mínimo possível que você pode carregar, e você vai para um outro país viver não sei há quanto tempo, e aquela casa que você tinha, os seus bens, o seu carro, a sua televisão, aquilo fica tudo
e as crianças se descobrem, tudo. Nós temos um sobrinho que trabalha com refugiados na Turquia, né? Ele é missionário. Ele está no Brasil agora, ele e a esposa se casaram recentemente, estão no Brasil. E eles contam para nós o drama dos jovens, das crianças, das mulheres. Precisamos tanto de paz. Precisamos tanto de paz. E aqui nós temos essa expressão de Jesus: deixe-vos a minha paz. Porque a paz não é uma coisa que Deus tem, no sentido de que Ele precisa de paz. Quem precisa de paz somos nós. Mas Ele disse: eu deixo-vos a paz. Eu entrego a paz sobre a responsabilidade de vocês. Olha só. Deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. A gente sempre pensa, e não está errado, de que é apenas a nossa experiência com Deus. Mas o que Jesus está falando aqui sobre deixe-vos a minha paz é também com relação ao ensino de como Ele viveu a paz. Eu dou a minha paz para vocês. Vocês aprenderam de mim como é que se vive em paz. E vocês agora vão exercitar a paz que eu ensinei para vocês, porque eu ensinei vocês a viverem em paz. Isso quer dizer o seguinte, que a paz não é apenas um elemento subjetivo, íntimo, que eu recebo de Deus. É verdade, quando eu estou reconciliado com Deus, Paulo fala sobre isso, né? Ser depois reconciliados, né? Temos paz com Deus. Claro que é verdade isso. Mas Jesus também falou que nós somos pacificadores, né? Quer dizer, a paz, ela é também uma expressão de decisão nossa. Nós decidimos andar na paz, ou não. Então nós temos a paz que Jesus nos deixou e Ele nos instrumentalizou com todos os recursos que Ele possuía e nos deu a capacidade de recebermos e entendermos o que é a paz. Mas a paz também é uma decisão, uma prática da vida que nós devemos desenvolver e aplicar, porque Jesus também viveu em paz. A paz que Jesus possuía, enquanto esteve entre nós, não foi apenas uma paz que Ele disse que nós teríamos internamente. É verdade isso, mas Ele viveu em paz. Ao viver em paz e ao ensinar como se pratica a paz, Ele nos coloca diante do desafio de fazermos e realizarmos um mundo em paz. Mas não é o que a igreja tem feito. Glória a Deus. Infelizmente, a igreja tem se tornado, em alguns aspectos, agente da violência. Às vezes a igreja se comporta como uma igreja extremamente desumana. Não sabe lidar com pessoas que às vezes até têm problemas, pessoas que às vezes tropeçam na vida, infelizmente isso acontece, não sabe lidar com isso. A igreja às vezes não tem carinho pelas pessoas. Uma vez eu dizia que nós queremos evangelizar tanto o mundo, que às vezes nós começamos a ficar com preconceito e às vezes até com ódio de quem não confessa a nossa fé, porque ele não aceita a nossa fé, então a gente tem aqueles bloqueios, a gente não é capaz de amar as pessoas e viver em paz. Então a igreja, o que Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo assim: deixe-nos a paz, eu estou instrumentalizando vocês com todos os recursos para que vocês possam viver em paz. Mas é a minha paz. Não é apenas a minha paz que eu estou dando automaticamente para vocês, mas a paz que é minha, com a qual eu vivi enquanto estive aqui. E ensinei vocês a andarem em paz. Então, quando nós pensamos em paz, e pensamos em como nós vamos ser agentes da paz, nós precisamos olhar para a vida de Jesus e tentar entender como é que Jesus, então, lidou com essas questões relacionadas ao problema da paz. É interessante que Jesus, quando Ele vai encontrar com os seus discípulos, lá no Evangelho, aqui mesmo no Evangelho de João, lá no capítulo 20, Ele vai, o capítulo 20 narra sobre a ressurreição, né? Aí Jesus aparece a Maria Madalena, e depois Ele aparece aos 11. Ele aparece aos 11. Sabe qual é a primeira
coisa que ele fala para os discípulos? Paz esteja convosco. Ele não fala assim, vocês vão evangelizar o mundo, vão sair por aí. Claro que ele vai falar essa coisa, né? A gente sabe muito bem que isso é a nossa tarefa. Mas ele chega, reúne a comunidade, paz seja convosco. E sabe quantas vezes ele fala isso? 3 vezes. 3 vezes. Primeira vez ele chega, está lá no versículo 19. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, porque Jesus tinha sido crucificado, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado ainda. Chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E sabe que Jesus disse outra vez, verso 21, paz seja convosco. Nós precisamos da paz para a gente enfrentar os conflitos, para a gente viver nesse mundo, para a gente poder ensinar a este mundo o que significa viver em paz. Nós precisamos recuperar como povo, como pessoas de Deus, a vivência da paz. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, né? É um dos sermões mais lindos de Jesus que fala sobre isso, né? Quando os 70 são enviados para o trabalho de evangelização, Jesus fala: primeira coisa que você fala quando entrar numa casa, o que você vai falar? Você vai falar paz. Primeira coisa que você fala. É assim que você começa o diálogo. Eu vim trazer paz, eu vim trazer a mensagem da paz, eu vim trazer a mensagem de Deus, que é a paz no coração e a paz no mundo, né? Paulo vai falar, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ele estava preso, né? Ele estava preso sobre isso, né? Jesus, quando ele trabalha essa questão da paz, e ele viveu isso, ele tem um versículo lá no texto do chamado Sermão do Monte, onde ele fala assim: se alguém bater na sua face, oferece também a outra. Ele não está dizendo que você deve concordar com a pessoa que bateu na sua face. Não é isso que ele está dizendo. Você sabe que você foi agredido injustamente. Você sabe disso. A pessoa veio, bateu na sua face, não tinha o direito de fazer aquilo. E fez. Mas você, mesmo sabendo que aquele é um ato deliberado e injusto, se oferece essa face. Para quê? Promover a paz. Jesus fala assim: ó, se alguém pleitear com você a caminhar uma milha, vai com ele 2. Canse o agressor, para que o agressor pare de te agredir. E você vai além daquilo que ele gostaria de fazer, que seria um mal para você. Não está dizendo que você está concordando com ele. Não está sendo dito que você fala assim: nossa, realmente eu sou uma pessoa tão não sei o quê, olha, eu mereço. Não está dizendo isso. Está dizendo que você, deliberadamente, pela paz, você vai caminhar mais um ponto com o agressor. Então a paz, andar uma milha mais, caminhar um pouco mais, foi o modo como Jesus nos ensina a viver em paz. Nós temos que ser agentes da paz. Nós recebemos a paz de Deus no coração, através da nossa experiência de fé e comunhão com Ele, e depois nós transmitimos para o mundo a mensagem da paz através da nossa vida, do nosso comportamento. Uma vez Jesus estava, né, nós conhecemos a história da mulher adúltera, né? Jesus estava lá num lugar assim, e daqui a pouco trouxeram aquela mulher, que era uma mulher que tinha sido apanhada no ato do adultério, o pessoal querendo apedrejar a mulher, havia aquele conflito, aquela hostilidade, aquele clima de desavença, aquele clima de morte mesmo, porque a mulher, ela ia pagar o preço com a própria vida, né? E aí Jesus então não fez nada mais, nada menos que lançar uma pergunta
lançar uma dúvida e sem qualquer tipo de reação, assim, para criar qualquer tipo de contenda, deixou aqueles homens sem saber o que fazer com a mulher, aquele que tem pecado que atire a primeira pedra. A mulher ficou parada, ficou olhando para Jesus. Jesus olhou para ela e falou: vai, não peques mais. E se não peques mais, tem muitas leituras. Pode ser assim, ó, purifica a sua vida, que eu tenho dúvidas, ou pode ser assim, não dê mais um tempo para ninguém vir para pelejar com você. Não faça mais isso. Volte para o seu povo, volte para a sua cidade. Vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Porque Jesus ensina para nós o que é a realização da paz. Uma vez Jesus estava passando pelo monte da transfiguração, na situação em que ele estava em oração, no Getsemane, ele estava lá sofrendo a sua dificuldade de suor, de sangue, o texto fala sobre isso. E aí então aconteceu toda aquela dramaticidade de chegarem as pessoas, tal, vão prender Jesus, etc. Tal. E aí Pedro arrancou a espada e foi cortar a orelha, sabe de quem? Do servo do sumo sacerdote. Quem era o servo do sumo sacerdote? Judiação do servo, escravo. Não tinha autoridade nenhuma. Ele não representava nada ali. Ele estava servindo ao sumo sacerdote. Porque às vezes, quando a gente não promove a paz, às vezes a gente erra no alvo, né? A gente dá o retorno, e dá o retorno que ele não precisa e não merece, e não pode receber. Jesus, eu não faço isso no nome dele. Papai, não faça isso. Os pastores falam que, na verdade, Pedro não era um soldado, né? Ele era um pescador. Na verdade, ele queria mesmo era meter a espada no meio da cabeça do sujeito. O sujeito desviou a cabeça. Foi a história da pessoa que ele arrancou só o olho. Quer dizer, que maldade é essa? Que maldade é essa? Uma vez Jesus conversava com os discípulos e falou: nós vamos para a guerra. Ele estava falando do tipo de guerra, não tipo de conflito. Né? A luta contra o mal, nós temos que batalhar contra isso, não contra as pessoas, mas contra o mal. Aí então, temos duas espadas aqui, né? Eles falaram: vai, basta. Por misericórdia. Depois de tudo que eu já ensinei para vocês estão olhando esse negócio. Esquece esse negócio. Não é assim que a gente enfrenta o mundo, não é assim que a gente. Porque Jesus promove a paz. É claro que nós temos algumas passagens, como Jesus no templo, né? Ele fez um chicote e tal, né? Mas evidentemente Jesus nunca bateu nas pessoas, né? O chicote, porque havia ali muitos animais grandes, né? Na porta, né? Aqueles animais que viviam mesmo dos cambistas. Evidentemente, temos essa situação singular que aconteceu na vida de Jesus, né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele entrou uma vez em conflito com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja, Jesus que falou sobre a igreja de Corinto, era uma igreja problemática, uma igreja sempre situações. Eu às vezes tenho dúvida, eu já falei isso em outros estudos que eu fiz, se aquilo que Paulo escutou sobre a igreja de Corinto, se aquilo era verdade. Porque provavelmente havia, como havia um grupo aí que era de Paulo, né? Um era de Apolo, outro de Cefas, outro de Paulo, outro de Jesus, provavelmente o grupo que foi procurar Paulo era o pessoal do de Paulo, né? E chegou lá falando um monte de coisa sobre a igreja. Paulo então escreveu uma carta, mas uma carta assim duríssima para a igreja. Ele escreveu assim, eu fico imaginando assim, naquele momento, né, que a pessoa é para agora, né? E mandou lá, estou escutando isso com vocês, não sei o quê. Pronto, aí arrumou uma confusão com a igreja. E Paulo e a igreja de Corinto se desentenderam de tal modo que levantou gente na igreja lá, começou a criticar Paulo, começou a falar quem é Paulo, não sei o quê. Aí Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios que nós temos, que é uma carta pessoal dele. Ele tentando se posicionar, ele fala: não, eu sou assim, tal, não sei o quê. Alguns falam que eu só sou assim, rude quando estou escrevendo, mas na presença de vocês sou mansinho. Está no texto isso, né? Ele fala: vocês estão lá, às vezes vocês acham que eu só sou durão assim quando escrevo, né? E ele vai contando, ele vai falando, ele vai tentando se defender, vai tentando falar do ministério dele, até que ele chega lá no capítulo 12, que eu gostaria até de dar uma olhada, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, quando ele chega lá no final, ele começa a falar da vida espiritual dele. Ele
começa a falar das qualidades espirituais que ele tinha, né? Que é um absurdo, ninguém se envaidece da espiritualidade. Isso é completamente fora daquilo que a gente... O próprio Jesus ensinou isso, né? Você tem que orar, você entra no seu aposento, entra no seu aposento, a palavra aposento é cubículo, né? Cubículo é um lugar onde só cabe você, né? Tem um lugarzinho lá, só entra você, só está você lá, né? Então, não tem nada, você não pode se envaidecer. Então Paulo começa a dizer, né? Lá no capítulo 12, verso 1, em verdade, que não me convém gloriar-me. Ele começa dizendo, eu vou fazer uma bobagem, eu vou fazer uma besteira, né? Não convém gloriar-me, eu sei que eu estou errado. Olha que situação, mas eu estou me defendendo, né? Passarei as visões e revelações do Senhor que eu tive e que ninguém teve. Ele começa a falar das suas qualidades espirituais, que não se deve fazer de forma alguma, né? Ele fala que ele foi arrebatado, etc. Ele fala de outro, como se fosse outro, mas é ele mesmo, né? Ele fala sobre o espinho na carne, eu também sofro, mas aí também tem aquela história de pessoas que se exaltam pelo sofrimento. A gente conhece muita gente assim, né? Conhece muitas pessoas que falam para você do sofrimento porque acham que falar do sofrimento dela, ela vai se sentir assim mais exaltada, né? Ela vai se exaltar. Nossa, que pessoa sofrida é essa, né? Então Paulo começa a falar do sofrimento dele, e ele vai falando. Ele fala no versículo 11. Ele diz assim: cara, me arrependi disso. Fui leviano, e a tradução que é antiga fala nessa, né? Fui leviano, fui inconsequente em gloriar. Não devia ter feito isso. Porque às vezes, quando a gente não promove a paz, e a gente quer vencer através de determinados argumentos, a gente cria uma situação pior do que estava anteriormente. Casais entendem muito bem dessa conversa. Você começa a conversar e começa a discutir. Só que daí a discussão vai ficando mais acirrada. Os dois brigam e depois nenhum consegue, às vezes, vencer o outro, consegue vencer quando o outro fica quieto, eles acham que venceu, e na verdade o outro ficou quieto porque ele não estava mais com o assunto, né? Fica mudo, e deixa a pessoa para lá, porque fala, não dá mais, isso aí chega, né? Então um acha, mas os dois perderam. Os dois perderam, porque perderam tempo, porque criaram animosidade, porque criaram. Aí começa, eu sempre falo para casais que quando a gente está vivendo junto assim, desculpa perguntar, pastor, quanto tempo vocês são casados? 67 anos. Olha que judiação, uma pessoa falar do defeito da outra, depois que conhece o outro com 67 anos. Ele sabe muito bem o que ele pode falar, que pode desmontar esse povo. Uma palavrinha só, pum! É até injusto, não é? Porque depois de 67 anos, né, minha irmã? Estou vivendo junto, estou vivendo assim, 67 anos. O outro chega e fala um negócio assim que desarma, né? Desaba o outro, né? Dá a impressão que a gente ganha alguma coisa. Mas a gente só ganha as coisas quando a gente está na paz. Na paz. Tem um ditado antigo que fala que briga de elefante, quem sofre é ele. A gente não consegue vencer nada. E Jesus sabia disso. Por isso, como um cordeiro, ele foi levado para o matador. Ele poderia enviar um exército de anjos para libertá-lo. Ele poderia permitir que Pedro treinasse para ser soldado e ficar matando os outros. Ele poderia fazer isso. Mas ele foi levado como um cordeiro para o matador. Ele ressuscita na vitória do terceiro dia. Para mostrar quem de fato ele era como pessoa e como Deus para nos trazer a vida eterna. Então aqui, Paulo estava em desacordo com a igreja. Tem um momento que ele sente o peso do mal que ele estava fazendo. Porque não se constrói as coisas através desse tipo de comportamento, de atitude, de vivência. E essa não é o grupo da igreja. Nós somos proclamadores de paz. Porque nós vivemos em paz com Deus. Nós não temos animosidade. Nós temos assim o Senhor no coração como aquele Senhor que vive dentro de
e nos leva a uma situação de completa dependência da vontade dele. Nós temos paz com Deus. Nós devemos vivenciar a paz. Nós devemos ensinar a paz. Nós devemos mostrar nesse mundo que nós somos a comunidade da paz. Porque Jesus, quando ressuscitou, a primeira coisa que ele falou para os seus discípulos foi: a paz esteja convosco. Que Deus nos abençoe. Pode ser que algumas vezes a gente fale assim, bom dia, né? Qualquer pessoa, né? E tem aquele que fala assim, bom dia por quê, né? Ou então, pode ser que alguma vez, né, a gente fale a paz para o outro sem pensar muito, né? Mas de qualquer maneira, a gente está fazendo melhor. Lembrar que nós somos a comunidade da paz. Obrigado, pastor, de lembrar um tempo em que nós precisamos da paz, né? Nosso país principalmente. Ouvindo a Deusane e o Júnior, nós vamos acabar com esse culto cantando uma canção que nós devemos nos quebrantar diante da situação que nós vivemos. Quebrantar a nossa vida e trazer essa paz de Deus que já temos, né? Temos paz com Deus. E podemos transmitir isso às pessoas. Para isso nós temos que nos quebrantar diante da cruz de Cristo.
instrução. Obrigado, nosso Deus, pela comunidade que está aqui, situada, que ela seja, nosso Deus, uma igreja que venha a cada dia promover a paz. Que ela viva em paz entre os irmãos, convivendo de maneira tão saudável, Senhor Deus, compreendendo as diferenças, entendendo que nós somos diferentes, mas que somos irmãos, precisamos viver em paz e precisamos ensinar para o mundo o que significa viver em paz. Porque nós temos a paz que vem das tuas mãos, a paz de Jesus, a paz promovida pelo Senhor na cruz do Calvário, o Senhor que se entregou por nós ali como um cordeiro, foi levado ao matador e entregou-se para nos dar a vida eterna. E agora nós estamos aqui reunidos, nosso Deus, exatamente por conta disso. Queremos declarar ao Senhor que nós temos uma grande satisfação de poder ter uma paz com o Senhor. E que queremos exercitar a paz com aqueles que vivemos nesse mundo que está tão perdido e que carece de uma situação de pacificação, de compreensão, de fraternidade e de harmonia. Muito obrigado, nosso Deus, pelo período que passamos aqui. Muito obrigado pelas mensagens também que ouvimos, nosso Deus, da Jesus ontem, pelos cânticos, por aqueles que cantaram, estiveram trabalhando em vários setores da igreja. Nós louvamos pela vida deles. E rogamos, nosso Deus, que o Senhor esteja conosco e nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aceitar. Eu agradeço mais uma vez a presença de toda Jesuína, Rafael. Deus abençoe grandemente. E breve vamos trazer isso também. Viu? E que você seja um pacificador. Bem-aventurado aqueles que pacificam. Viu? Que você leve a paz de Deus durante toda a semana para a sua família, para o seu lar, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, de estudo, onde você estiver. Que a paz de Deus esteja com você e que você seja um pacificador. Muito obrigado pela sua presença. E você que está conosco até esse momento, Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada e cheia de paz. Muito obrigado e até o próximo domingo, nosso encontro para a semana. Obrigado.